Graça e paz, queridos irmãos. Vamos dar início à primeira lição da classe de maturidade cristã. E hoje nós iremos falar sobre a consequência do pecado. O eterno Criador, Yahweh, ao criar o mundo, adotou princípios espirituais de naturezas e valores eternos. Tanto estes princípios, como quem os criou, são puros e perfeitos. Por esta razão, também estes princípios são invioláveis. Pelo fato do homem ter caído em pecado, entre ele e Deus estabeleceu-se uma fronteira, uma barreira enorme. A fronteira é que nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, verso 2. Ao criar o homem, Deus buscou nele um amigo, um filho, um herdeiro para tudo aquilo que ele mesmo possui. Mas aprove a Deus dotar o homem de um poder pessoal de decisão. Assim, ele poderia interagir e relacionar com seu Criador. Todo mundo é responsável pelo seu próprio pecado. Romanos capítulo 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós pecamos. Nós preferimos amar a nós mesmos a buscar um Deus amoroso. Deus quer que abandonemos os nossos pecados e vivamos para Ele. Ezequiel capítulo 18, do verso 21 ao 23. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. O homem escolheu pecar contra a vontade de Deus. Deus sabia as consequências daquela escolha, mas, mesmo assim, deu ao homem o direito de escolher. Hoje, nós ainda temos uma escolha. Ou permaneceremos em nossos pecados e assim continuaremos separados de Deus, ou aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor. O homem pecou e distanciou-se de Deus. A partir daí, uma série de situações novas passaram a ocorrer com o ser humano, afetando diretamente os rumos da humanidade. Um Deus santo, Criador, a separação de Deus e o homem pecador. Princípios espirituais. No mundo existem leis espirituais. Assim como existem leis que governam o mundo físico, também existem leis que governam o mundo espiritual. Estas são leis que governam o relacionamento entre as pessoas e Deus. Quando essas leis são quebradas, vêm imediatamente as consequências. Foi o que aconteceu no princípio com Adão e Eva. Ao pecarem, atraíram sobre suas vidas males terríveis. Entre esses males, por exemplo, perderam a comunhão com Deus. Como consequência, seus corpos ficaram sujeitos à enfermidade, à corrupção física e à morte tanto espiritual como física. Toda a raça humana também foi afetada. Adão e Eva eram representantes legais de toda a raça humana. Todo homem é pecador, porque todos pecaram e por isso precisam de arrependimento. Você pode dizer que eu também sou um pecador e preciso de arrependimento. O que faz de uma criança inocente uma criatura pecadora não é o primeiro ato pecaminoso praticado, e sim a natureza pecaminosa com a qual ela nasceu. E ao pecar, ela está simplesmente expressando a tendência rebelde desta natureza. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O ser humano é essencialmente pecador, visto que sua vida é centralizada no ego, em vez de ser centralizada em Deus. Tendo o ego como o centro de seus desejos e intenções, a vontade humana inclina-se para agradar e a satisfazer-lhes os desejos e caprichos. Dessa forma, agindo sob a influência e controle dessa natureza egoísta, com a qual nascemos inevitavelmente, pecaremos contra Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O pecado não só desagrada a Deus, mas também separa as pessoas da glória que Ele queria que estivesse. Isso mostra a natureza destrutiva do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Deus é santo e o homem pecador. Um grande abismo os separa. O homem está tentando continuamente alcançar a Deus e a vida abundante,
e cruzar esse abismo de separação mediante os seus próprios esforços, a religião, a moral, a filosofia e as boas obras. A solução de Deus para o homem. Deus procurou entre os homens um homem justo que pudesse, como representante da raça humana, não dar lugar ao diabo, que tivesse uma vida de santidade e que resgatasse a autoridade perdida. E Deus não encontrou um justo, nenhum sequer. Mas Deus resolveu esse problema, tornando-se um homem. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, teve a imensa compaixão que enviou Cristo Jesus para salvar o mundo. Deu o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo Jesus ofereceu sua vida como sacrifício para salvar-nos da culpa, das consequências e do poder do pecado. Deus não pode ter nenhuma relação com uma pessoa que pecou, ainda que uma vez, porque Ele é santo. Ele proveu um modo para que os nossos pecados sejam destruídos de uma vez. Se aceitarmos esta provisão, então Deus pode vir relacionar-se conosco novamente. Esta é a razão que fomos criados por Ele. É por isso que os nossos corações sentem-se vazios quando não temos nenhum relacionamento com o verdadeiro Deus. Deus quer que o conheçamos, que saibamos a sua vontade para nós e que, por amor a Ele, estejamos preparados para cumprir o maravilhoso propósito que Ele tem para nós. Ele quer que nos tornemos seus filhos. Para isso, primeiramente, nossos pecados devem ser perdoados. Em seguida, a natureza pecadora com que nós nascemos deve morrer, através do novo nascimento. João capítulo 3, verso 6. Somente assim teremos uma nova natureza e poderemos conhecer a Deus e desfrutar de sua comunhão. Sem Cristo Jesus, o ser humano está condenado à destruição eterna, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23.